Olá, tudo bem? Eu sou Joyce Assis, sou mentora de carreira e hoje a gente vai falar sobre como vencer a timidez num processo seletivo, principalmente naqueles processos seletivos de programa de estágio, trainee, aquela maratona de processos seletivos, não é mesmo? E esse tema é um tema assim que eu particularmente vivi isso. Né? Então, antes de eu falar como vencer a timidez, eu quero trazer você, convidar você a pensar em algumas coisas sobre o tema timidez. Poucas pessoas sabem, né? Principalmente quem me acompanha ou no meu canal no YouTube ou nas mídias sociais, enfim, já viu palestras minhas e tudo mais. Essas pessoas, elas não imaginam o quanto eu fui uma pessoa tímida. Né? E na verdade eu diria que eu não fui tímida, eu fui extremamente tímida. Então é um tema assim que mexe bastante comigo, é um tema que eu vejo que a maioria dos meus clientes acabam me escolhendo como sua mentora por conta disso, né? Porque por eu ter vivido já isso e ter superado isso e desenvolvido habilidades que me ajudam hoje a me comunicar e expor minhas opiniões, me posicionar, principalmente na minha carreira, então é um tema que chama bastante atenção aí do pessoal. Então hoje eu quis fazer esse vídeo para te ajudar nisso, né? E eu vou te contar um pouquinho de como isso se deu para mim, né? Não quer dizer que é uma verdade absoluta, porque eu não sou dona da razão, mas como isso aconteceu para mim e como hoje eu consigo ajudar as pessoas nesse quesito em específico, né? Além de todos os outros. Para começar, assim, eu fui uma criança extremamente tímida, no sentido de não conseguir nem ao menos levantar a mão para pedir para ir no banheiro, por exemplo. Então, por muitos anos, eu passei muitos apuros nesse sentido, mas eu lembro de uma situação específica que para mim me marcou muito. Lá pela terceira série, era uma aula de português, a gente estava lendo, né, de uma forma coletiva, e aquele exercício que eu acho que até hoje ainda é muito comum, de que, fulano começa a ler o primeiro parágrafo do texto, aí agora o ciclano continua, vai para o segundo parágrafo, e assim sucessivamente todo mundo lia um parágrafo do texto em voz alta para a sala toda. Quando chegava a minha vez, né, esse momento específico, eu lembro desse dia assim com muita clareza, que quando chegou a minha vez, antes de chegar a minha vez, eu já comecei a tremer, né, eu tremia assim, parecia que eu estava morrendo de frio. Né? E na verdade eu estava morrendo de medo. E quando chegou na minha vez, eu não consegui me expressar, eu não consegui ler, comecei a chorar bastante, né? Fiquei literalmente em pânico, lógico que na época eu não sabia o que era isso, mas eu fiquei bastante nervosa. E claro que isso é um exemplo de uma série de coisas que acontecia comigo, tanto na minha infância e na minha adolescência. Então eu tive vários prejuízos por conta dessa minha timidez excessiva, né? Tive prejuízos de não pedir ir ao banheiro, tive prejuízos acadêmicos, né? Nessa ocasião em específico eu acabei sendo diagnosticada como alguém que não sabia ler e acabei reprovando a terceira série. Não tinha muitos amigos, eu tinha dificuldade de expor a minha opinião para as pessoas, desde coisas simples como, o que você deseja comer, por exemplo, né, o que você, até de pedir coisas. Então essa situação me marcou muito. Por que eu tô te contando essa história? Porque a timidez nada mais é que uma retração, inibição muito forte. Quando a gente vai deixando de se comunicar, isso acontece em N momentos da nossa vida, né? Normalmente não é num fato isolado, né? Entendendo a timidez numa forma, como isso se dá na nossa mente, né? Por que eu sou tímido, por exemplo? Por que eu fico nervoso
ao me expressar, seja para uma pessoa ou para numa apresentação, como eu dei o exemplo aqui, de ler em público, de se apresentar em público, de gravar um vídeo e colocar numa mídia social. Essa timidez, ela se dá nada mais é do que de um pensamento. Esse pensamento geralmente é um pensamento que vem com muita força em dois pontos, num ponto de julgamento, e geralmente a gente acredita que as pessoas vão julgar a gente de uma forma negativa. Então, imagina, vou fazer um vídeo, imagina o que as pessoas vão pensar, né? Vão falar que o meu cabelo tá desse jeito, que o meu cabelo tá daquele jeito, ou que eu falei de uma forma incorreta, imprópria, não me expressei da melhor forma, ou o cenário não está tão adequado o bastante, sempre com conotação de julgamento negativo, né? Então sempre voltado para o negativo. Em sua maioria, eu sei porque como eu acabei de te contar, eu já fui assim. Na maioria das vezes, a pessoa que é extremamente tímida, ela tem esses julgamentos muito aflorados na mente dela. Ela não apenas acredita que os demais vão pensar assim, é porque normalmente ela faz isso. Então, se eu penso, vou fazer um vídeo, vou jogar na internet e uma série de pessoas vão me ver e vão me julgar de forma negativa, primeiro que eu não vou fazer, né? Isso não é um pensamento que me motiva, pelo contrário, é um pensamento que me retrai. E segundo, que provavelmente eu sou uma pessoa que fica olhando vídeos na internet e julgando as pessoas nesse sentido, né? Olha o cabelo, olha o quanto ela tá gorda, olha o quanto ela tá magra, olha como ela é bonita, olha como ela é feia, olha como ela fala, olha como ela mexe a mão, enfim, né? Então a gente tem uma tendência também a imaginar de que os outros pensam muito parecido com a gente. E na verdade isso é uma crença, isso é uma inverdade, as pessoas não pensam iguais, pelo contrário, a gente é bem diferente, né? Então é assim que se dá, de uma certa forma, a timidez, e por isso que ela não é num fato específico, né? Então, falando disso num processo de seleção, principalmente nesses processos seletivos, onde demanda uma dinâmica de grupo, demanda um vídeo de apresentação, demanda uma apresentação de você apresentar um case para um gestor da área, ou um pôster, ou até mesmo falar em uma outra língua, inglês, espanhol, enfim. No cenário que a gente sabe que a gente está sendo de fato, é um cenário que já é, né, um processo seletivo, é um cenário, é um ambiente de julgamento, né? Então os entrevistadores, os gestores que estão ali para avaliar a gente. Então isso se agrava muito, porque traz a consciência de que de fato aquele cenário é um cenário de julgamento. Então, se eu já imagino que as pessoas me julgam no dia a dia, imagine eu tenho certeza que eu estou num ambiente ali para ser julgado. Então, o nervosismo, a timidez e todo o meu emocional, ele se agrava, ele tende a se agravar. A boa notícia para você é que isso tem uma solução, né? Isso eu sou prova viva disso, então isso tem uma solução. Quer dizer assim, nunca mais você tímido? Não, né? Coisas na vida não são para sempre, né? Mas que sim, que tem habilidades que a gente pode desenvolver, né? Treinar, né? E se aprimorar de uma forma constante, e isso ajuda bastante, não só na timidez, mas em outras questões também. Falando da timidez, uma das coisas que ajuda muito, né, esse enfrentamento, principalmente num processo seletivo, que é um enfrentamento que a gente sabe que a gente vai passar por aquilo, né? Uma das coisas que ajuda muito, por exemplo, é um treino, né, do que você vai falar na frente do espelho,
né? Então, ficar à frente do espelho, gesticulando, falando, se observando suas expressões faciais, observando tudo isso e fazer aquele roteiro repetidamente, a sua mente vai gravando. E aí você também não vai ficar mais preocupado no conteúdo e na forma como você vai expressar. Então você vai treinando. Não deixe para fazer isso um dia antes da entrevista, né? Então a minha sugestão para você é como correr uma maratona, né? Você não sai do zero, para quem nunca correu, né? Inclusive tem uma outra história de maratona que eu vou deixar para outro vídeo. Mas você não sai do zero e corre uma maratona no dia seguinte, né? Não é assim que acontece. Gradativamente você vai aumentando o grau de dificuldade. Então você começa caminhando num curto tempo, depois você caminha um pouco mais, num espaço maior de tempo, vai aumentando a velocidade. Então é um processo, leva o seu tempo e é um processo gradativo. Como eu falei no começo desse vídeo, a timidez, quem é tímido, né? Quem tem essa timidez, isso não apresenta apenas num fato isolado, só na entrevista. Isso acaba se apresentando em outros momentos, seja com um colega, seja numa sala de aula, seja na família. Ops. Então, a minha sugestão, como que trazer isso para esse exemplo que eu dei da maratona, né? Então, o que seria, Joyce, o que a gente fala na maratona? Para correr a maratona a gente começa caminhando, né? Caminhando pouco tempo e numa distância pequena também. O que seria isso para quem é tímido? Então, qual é o primeiro passo para um tímido? Eu dei aqui o exemplo de, por exemplo, o treino na frente do espelho, mas pode ser também um pequeno passo para o tímido, primeiro, organizar as ideias no papel. Então pega e se expressar com pessoas da sua rede de relacionamento. Então, sabe aquela coisa que você sempre quis falar para um colega seu, um amigo seu, para um familiar seu, para o seu irmão, para o seu pai, para sua mãe, enfim. Coisas que talvez você queira elogiar, né? Como também falar de coisas que você nunca falou, mas sempre quis expressar, de coisas que você não gostou, por exemplo, né? Então, primeira coisa, colocar no papel. Né? Então, meu irmão fez isso para mim numa situação X e eu não gostei, me senti, né, mal, me senti desvalorizado, me senti dessa forma. Coloca isso no papel. Depois que você colocou no papel, treina na frente do espelho. E depois que você treinou na frente do espelho, expresse isso para a pessoa de fato. E que isso tem a ver com o meu desempenho no processo seletivo total, né? Porque se você conseguir enfrentar, dar esses primeiros passos de enfrentamento, né, para pessoas próximas a você, sobre um tema que você sabe, sobre uma situação que você viveu, se você conseguir fazer este pequeno passo de enfrentamento, você já está mandando a mensagem para sua mente de que, olha, eu estou criando um novo hábito aqui, né? E esse novo hábito eu vou enfrentar esse meu medo de me comunicar, porque a timidez nada mais é do que o medo de se expressar. Então se expresse, seja para o positivo, seja para situações que você não gostou. Comece pelo positivo, então expressando um elogio a alguém que você gostou, desde elogios mais complexos sobre situações mesmo que a pessoa fez e que você te agradou e que te fez bem de alguma forma. Descreva essa situação e fale para a pessoa o quanto você se sentiu feliz, que sentimento bom foi esse, que essa situação e que esse comportamento dessa pessoa trouxe a você, mas desde também de elogios pequenos, né? Como, nossa, seu brinco é bonito, o seu cabelo é bonito, ou nossa, olha, você se expressa tão bem,
né? Ou olha, obrigada por ter me ajudado aqui com a atividade X. Então você começar a se expressar, isso é um treino de expressão. Não é para a pessoa se sentir bem ou mal, eu não tô falando da pessoa, eu tô falando de você. Então é um treino para você começar a verbalizar aquilo que você pensa, as suas ideias e trazer isso à tona. Primeiro com pessoas que você conhece. Para isso, geralmente tende a ser um pouco mais fácil a gente conseguir se expressar para um amigo, para um parente, um familiar, como também depois vai gradativamente aumentando essa dificuldade. Então, hoje eu expressei aqui a minha opinião para o meu irmão, para o meu pai, para minha mãe, para o meu namorado, para minha namorada, amanhã para o meu melhor amigo e depois de amanhã aí já para uma pessoa, um colega de trabalho, um colega de sala. Depois, no dia seguinte, eu comecei a expressar minha opinião para atendente do fast food. E isso tudo é um treino. Então, gradativamente, você fazendo esses movimentos de uma forma gradativa, de uma forma a cada vez, a cada dia, e aumentando um pouco mais o grau de dificuldade, você vai se sentindo um pouco mais confiante ao se expressar. E aí, quando acontecer do convite para um processo seletivo que você quer muito passar, isso aqui já vai ter resolvido. Né? Então pensa nisso, pensa o processo seletivo para você passar nesses processos de programa de estágio, de trainee, ele não começa quando de fato você é convidado para a entrevista e muito menos quando chega o dia e a hora da entrevista. Ele começa muito antes e esse preparo anterior faz toda a diferença para no dia da entrevista você estar seguro, confiante e sabendo muito bem o como falar e o que falar. Então, eu espero que assim, que esse vídeo, né, esse compartilhamento um pouquinho da minha história, te inspire a querer evoluir e treinar habilidades novas que você ainda desconhece, tá bom? É isso, é essa contribuição de hoje, espero ter ajudado aí de alguma forma. Um grande beijo e tenha um dia feliz!